Queridos amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal. Trago aqui para vocês um vídeo imperdível sobre um debate a respeito da PEC do fim da escala 6x1. Debate esse feito em alto nível pelo Arthur Duval, mamãe falei, né, ex-vereador de São Paulo, e o deputado federal do PT, um dos cofundadores ali do PT, ex-sindicalista, e Alfredinho, né, eu não conhecia ele. Você inclusive verá a capacidade de raciocínio desse deputado ao decorrer do debate, apesar que ele tem boas ideias, é um cara de chão, de fábrica, um cidadão comum, tem ali as suas limitações na questão técnica de debate, mas é um cara que traz até conteúdo, e o debate foi de bom nível. Os créditos aí para o Inteligência Artificial, do Rogério Vilela. Vou trazer aqui para vocês a reação desse debate, para a gente poder aqui acompanhar, né, como foi os melhores momentos. Lembrando que você pode assistir na íntegra lá no canal Inteligência Artificial. E vamos de conteúdo, para vocês saberem como foi o nível desse grande debate. Vamos lá. Eu também sou a favor de acabar com a escala 6x1. Eu também não quero que as pessoas trabalhem 6 dias e descansem somente um, né? Não quero isso, né? A minha namorada, por exemplo, ela é enfermeira, ela trabalha no 6x1, é ruim, né? Agora, aí vem a parte difícil do debate. Como é que nós vamos fazer para acabar com a escala 6x1? Então, eu já falo logo de cara, essa PEC não resolve o problema. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Ela traz mais problemas. E eu até inicio aqui, eu acho que dá para passar diretamente para o Alfredinho, dizendo isso. Eu acho que a gente vai ter uma divergência bastante grande no meio pelo qual a gente vai atingir esse objetivo, de trabalharmos menos e ganharmos igual ou mais. Olha, veja, Arthur, eu quero falar aqui até como trabalhador, que já trabalhou em fábrica, que já fez diversas jornadas. Eu cheguei aqui em São Paulo em 79 e já entrei de cara em uma fábrica, eu tinha 18 anos, metalúrgica. E eu encarei a diversas jornadas, porque naquele período era 48 horas semanais. E depois reduziu para 44, e nesse período de 44, eu trabalhei em jornada de 6 horas da manhã até as 2, de 2 às 10, de 10 às 6, de 7 às 5... nunca trabalhei 6x1, na verdade. Mas é difícil esse debate. Toda a discussão que aconteceu em relação à jornada de trabalho, a primeira coisa que o setor patronato dizia que vai criar desemprego, que é difícil e tal. No entanto, isso não ocorreu nas mudanças que ocorreram de jornada de trabalho. Essa jornada, é claro que tem setores específicos que precisa discutir de um outro jeito. Isso a PEC não aponta, você tem razão. Mas você sabe que a Casa Legislativa é a Casa do Debate, a PEC está lá. E eu acho que essa PEC está lá, já tem uma que já foi protocolizada antes dessa aí, já em 2019, o deputado Reginaldo Lopes do PT, de Minas Gerais, e que ela propõe que isso seja feita em uma transição até 10 anos, e que eu acho que se abrir esse debate para a sociedade, para todos debaterem, se acha alternativas para poder solucionar os problemas e resolver problemas de setores específicos. Eu acho que, antes disso, a gente pode dar o contexto. Quando que ela foi criar, quando propuseram isso, quem está por trás. Eu acho legal falar para o público dessa PEC atual? Nós estávamos falando aqui, acho que a Arthur falou um pouco isso, mas essa PEC que está em debate, que mobilizou o Brasil inteiro, é da deputada Érica Hilton do PSOL. Na verdade, um menino lá do Rio de Janeiro, como é que é o nome dele? É Rick, né? O Rick acabou de se eleger vereador. E ele era trabalhador do setor do comércio, do setor farmacêutico. E ele fez a campanha dele em cima disso. E aí, junto com a Érica, que tem uma rede muito poderosa social, mobilizou o Brasil inteiro, e foi daí que partiu a ideia dela apresentar essa PEC lá em Brasília. Na verdade, assim, eu enxergo a motivação dessa PEC diferente, né? Mas acho que nem esse deve ser o alvo do debate. A gente sabe que o PSOL, ele força muito a mão nessas pautas mais ideológicas, de cultura woke, criança trans, não sei o que lá. E eles viram que há uma limitação disso. Então eles falaram, bom, vamos pro debate da vida real, vamos por uma pauta trabalhista, né? E eu entendo isso como a Érica querendo, inclusive, abocanhar o eleitorado do PT. Mas, independente da motivação, eu acho que a PEC, ela é terrível, né? Até pergunto pro senhor, o senhor é a favor dessa PEC? Sou a favor. O senhor leu a PEC? Li a PEC. Quantas páginas tem essa PEC? Não me lembro aqui de quantas páginas, não é tão longa assim. Mas mais ou menos. Deputado. O que eu li, na verdade, eu acompanhei mais a do Reginaldo. Como eu te disse, uma PEC mais simples, que propõe lá o fim da jornada 6x1. Mas ela dá um prazo, 10 anos, numa escala... Essa PEC não está em debate. Cada ano, A da Érica é diferente. A da Érica ela dá um prazo de 6 meses. 6 meses. E até lhe pergunto, o senhor então não leu essa PEC? Eu li só... Eu assinei essa PEC em abril, acho. Quando ela foi apresentada lá em abril. Quando eu peguei, agora quando veio à tona, eu tinha até esquecido já que tinha assinado. Aí depois, quando veio à tona o debate,
Eu assinei isso aí. Que veio cobrança por eles, parte do pessoal fez uma campanha pesada. Vocês Aí sabem. te cobraram, você... Não me cobrou. Quando eu vi a cobrança nas redes sociais, é que eu assinei essa PEC. Eu lembro que assinei. Aí eu digo, assinei. Eu não li porque eu sou a favor. Se eu tô a favor... Pra que ler? Eu não vou ler porque eu sou a favor da... Só um detalhe, esse Alfredinho ele é deputado federal. Ele assina projetos sem ler a base ali do projeto, as pautas, os artigos. Só assina, só vai. Do fim da escala 6x1. Eu acho que você apresentar uma PEC, ela vem para debate. Ela vai passar nas comissões. Deputado, olha só. Independe de você ler ou não, é no debate que você vai conhecer quais são todos os pontos da PEC e debater. A função principal é acabar com 6x1, que eu sou totalmente a favor. Se vai discutir setores específicos, como vai fazer, aí se dá no debate. Vamos lá. Entendi. Deputado, olha só. Hoje um deputado ganha mais de 30 mil reais por mês, certo? Com todo respeito, não tenho nada contra você, não quero parecer grosseiro, nem babaca, mas o senhor recebe mais de 30 mil reais por mês do nosso dinheiro. Pro senhor se colocar a favor e assinar uma PEC que o senhor sequer leu. A PEC, eu trouxe ela aqui comigo. Ela tem uma página. Sim. Não tem uma página. Pois é. Deputado, a gente pode ler junto com ela e eu tenho uma dúvida. Então vamos lá. Porque essa Uma PEC, ela tem... página? Sabe quantos artigos tem essa PEC? Não sabe? Não sei. Um. Um artigo. Então nós vamos ler junto esse artigo aqui. Eu realmente quero tirar uma dúvida com o senhor. Porque vamos supor o seguinte: nós dois queremos que as pessoas trabalhem menos e ganhem igual. Então essa PEC propõe o seguinte: no artigo 7º, item 8º, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Certo, aí eu tenho uma dúvida aqui, porque eu não sei se eu tô confuso, né? Mas basicamente é o seguinte: quando você coloca aqui que você vai trabalhar 8 horas por dia, né, 8 horas diárias, e você só pode trabalhar 4 dias, ele não dá a quantidade de horas que a PEC permite que você trabalhe. Ou seja, existe um erro formal, matemático na PEC. Existe um erro formal matemático. Então, a Erika Hilton, ela não escreveu uma PEC séria. Ela escreveu um desejo. E, infelizmente, o que eu vejo desse debate é muito apelo à emoção, muito argumento à autoridade. Tipo, eu sei como sofre quem trabalha 6x1 e eu posso falar disso porque eu sou trabalhador. E eu não vejo o debate sério de como a gente vai fazer para que essa PEC seja exequível. Existem pessoas que acham que o FGTS é o dinheiro do patrão indo pro funcionário. Mas não é. O FGTS, ele é descontado do trabalhador. E olha só que interessante, o FGTS... É uma poupança para o trabalhador. Quanto rende essa poupança? Não, ele rende muito pouco. Pouco quanto? Ele rende muito pouco. Eu nem sei hoje quanto é que está rendendo, quanto é que está sendo registrado. Então eu vou lhe dizer quanto que ele rendeu durante muitos anos. Mas é na poupança, porque ele fica lá, e no dia que você é demitido, ou você utiliza ele para você até arrumar um emprego, sobreviver, Sim. ou você utiliza ele para comprar uma casa, ou utiliza para comprar qualquer outro bem que você deseja ter e não tem. Eu, por exemplo, comprei minhas 2 casas com o FGTS, utilizando o FGTS. O FGTS era do senhor. Era meu. Era do senhor, Sim, exatamente. Mas se eu não tivesse ele lá, não tivesse ele sendo descontado para no dia que eu fosse ser demitido, no dia que eu for demitido, poder sacar, ou mesmo sacando ele sem ser demitido para comprar. O que ele não está levando em consideração é que trata-se de um fundo ali, um dinheiro que é descontado dele mesmo, mensalmente. E ele está achando que, do jeito que ele está colocando ali, parece que o governo do estado deu para ele, não. É um dinheiro que ele deixa, uma renda que ele deixa de ter a mais por intromissão do estado. Sem contar que com a inflação, esse valor retido ali no FGTS, ele perde com a inflação, né? Vamos ouvir aqui. Comprar uma casa, que isso é possível, eu não teria. Mas olha só, o período que eu fiquei desempregado, por exemplo. Vamos lá, deputado, vamos entender isso daqui, ó. Se o governo pega um dinheiro que é teu, ele guarda esse dinheiro, e ele te devolve um rendimento inferior à inflação, o senhor concorda que o governo está te roubando? Não, eu não acho que o governo esteja me roubando. Os juros que eles são reajustados, do ponto de vista legal, definido. Sim, eu não estou discutindo a legalidade. O lance é o seguinte, ó. Fredinho, deixa eu ser menos formal aqui e falar com o senhor como... Vamos lá. Imagina que você tem 100 reais. Em janeiro, você tem 100 reais na mão. Com 100 reais você compra, sei lá, você vai no mercado e compra 100 reais de compra. Aí, em dezembro, esses 100 reais não compram mais a mesma coisa. Porque teve inflação ao longo do ano. Só que aí, eu te devolvo menos de 100 reais. E falo, o dinheiro você não está perdendo dinheiro. Sim, mas o que é que você, por exemplo... Eu proponho que o dinheiro seja depositado na conta do trabalhador. Como é nos países desenvolvidos. Não tem FGTS. Quanto você ganha? Ganha 1.000, toma 1.000. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil é assim, ó. Eu ganho 1.000. Tá, então eu custo 2.000. Tá, mas por que foi criado o FGTS? O FGTS foi criado, na verdade, no governo militar. Foi criado em 66. Acho que foi em 66. Mais ou menos aí. Porque o governo precisava capitalizar. O governo precisava de grana. Faz o quê? Cria um FGTS, que é um imposto, fala que é direito, e aí põe um monte de sindicalista pra defender. Eu acho até que, do ponto de vista de você, se for discutir, do ponto de vista de você discutir melhores situações de reajuste do FGTS, você tem uma certa razão. Até porque ele não é usado só... Quando eu falei que o trabalhador pode usar para comprar uma casa própria, para construir, para reformar,
Ele é usado também para saneamento básico pelo próprio governo. Sim, mas exatamente. Para construção de casa popular pelo próprio Exatamente. governo. Então vamos lá. Então imposto. Então imposto. Porque é o seguinte, se eu pego o teu dinheiro, você tem 100 reais, eu pego o teu dinheiro, põe no bolso. Falo, ó, só vou te dar se você for mandado embora, se você tiver câncer ou se você for comprar uma casa. Eu que mando o teu dinheiro. Só que na hora de te devolver 100, como demorou anos para eu te devolver esse dinheiro já não vale mais os mesmos 100. Eu te roubei. Então você propõe que você acabe com o FGTS E dê na mão do e funcionário. aquilo que o trabalhador pagaria mensalmente de FGTS, vá para o trabalhador e ele faça o que quiser. Exatamente. Quer ver outra? Essa aqui nós vamos discordar também. Uma coisa que eu sou contra? 13º salário. E por que você acontece essa Tem 2 copos aí? Eu vou fazer, ó, vamos fazer uma coisa legal. Vamos fazer uma coisa legal aqui. Pô, ó, eu fico feliz que eu possa ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa que é fundador do PT. O legal é que o Arthur ele fala com o Alfredinho, praticamente pegando na mão do Alfredinho e explicando pra ele aqui, ó, como é que funciona. Coisas assim que são bem básicas, olha só. E fazer isso daqui, né? Eu pedi pra separar 2 copos. Olha só. Eu tenho aqui amarelo, inclusive, ó. 3 copos, Mas acho com que um pouquinho de água. Pra pegar, você vai ter... Então eu tenho... Não. Então vamos lá. Eu tenho 3 copos com água aqui. Eu tenho uma água aqui e 2 copos. Eu vou pegar esse copo, essa água, eu vou pôr aqui. E vou pôr aqui, ó. Agora eu tenho 3 copos de água. Eu tenho mais água? Não. É exatamente isso, 13º. Não, mas não entendi ainda. Vamos supor que o senhor vai ganha... fazer uma pesquisa nas portas das fábricas, na frente das lojas, Sim. em qualquer lugar, que agora tá chegando o Natal. Sim. Tá próximo do Sim, Natal? sim. Quando é que paga a primeira parcela? Acho que é dia 15 de É novembro. 15 de novembro e a segunda é 15 de dezembro. Ô, trabalhador, 15 de novembro. É porque eu não tinha, quando eu trabalhava É que na faz fábrica, tempo, né? recebia de uma vez só. Eu sei. É. Hoje é Porque salário pode da ser pago Câmara, é só. diferente, eu sei como é que é. Mas eu sei que é em 2 vezes. A data que eu não lembro direito. A data que eu não lembro. Mas Ele sabe? É 15 de... É 15 de novembro e 15 de dezembro. Pode anotar aí. 15 de dezembro, eu sei, né? É isso. Vai perguntar pra ele se ele é contra o 13º. Ele é a favor, ele sabe já por quê? tá contando com aquilo pra comprar o presente Mas do sabe por filho, quê, da seu filha. Pretinho? Sabe por quê, deputado? Porque ele não entendeu a mesma analogia da água. O 13º não... Porque sistematicamente o brasileiro foi treinado para ser dependente do Estado. Ele não foi treinado para ser independente, para ele poder ser empreendedor. Ele foi treinado para ser dependente do Estado. A gente vê isso como cultura, FGTS, direitos trabalhistas. É por isso que o Brasil é um país de renda per capita muito baixa. Até mesmo o próprio trabalhador, ele é muitas horas empregado, está muito tempo empregado, produzindo e rentabilizando pouco. E pensa que 13º FGTS é benefício. Não é um salário a mais. É isso que as pessoas demoram pra entender. O 13º, sabe o que é? É 12avos a menos todo mês. É como o seguinte, imagina que o senhor ganha R$1.000 por mês. No final do ano você teria que ganhar 12 mil. Só que em vez de eu te dar 12 mil, se eu tiver te dar, em vez de te dar R$1.000 por mês, eu te dou 920. Aí no final do ano eu te dou mais 1.000. Aí você fala, como ele é bonzinho, ele me deu um salário a mais. Não te dei um salário a mais. Eu tirei do senhor 12avos todos os meses. Que é o que todas as empresas do mundo fazem. O cara faz a conta. Vou te contar uma história minha pessoal, que é real. E vamos tirar esses negócios de número, esses negócios de conta de fora. Esse negócio não tá Não, o nada. pessoal não vai entender. Vamos no normal. Olha só, eu tive um posto de gasolina. Tive um posto de gasolina, dono de posto de gasolina. Então, eu sou o vilão da esquerda. Sou um homem hétero, branco, que tinha um CNPJ. Eu sou o vilão da esquerda. Aí tinha um frentista lá nosso, que ele morava do lado do posto. Literalmente do lado, não é modo de falar. Ele morava no muro do lado do meu posto. O que ele fazia? Ele trabalhava 6 por 1. Ele trabalhava das 6 da manhã às 14 horas. Ele buscava a filha dele na escola, que era do outro lado do posto. E ele ficava lá na pista. Ficava lá tomando uma ele tinha conta na conveniência, eu fazia pra ele a cerveja a preço de custo. Ele ficava lá porque ele era um cara gente boa. O bairro amava ele. Todo mundo gostava dele, todo mundo, tava tudo certo. Um dia ele chegou pra mim e falou assim, Arthur, eu tive uma ideia. Eu tô vendo que muito cliente seu chega depois do trabalho, 17h30, 18 horas, quer lavar o carro e não consegue lavar. Posso usar teu espaço aqui para lavar o carro dos clientes? Falei, pode, vamos combinar o seguinte. Você divide a conta de água comigo e o que você ganhar é seu. Beleza. Beleza. Ele começou a ganhar muito dinheiro. Muito. Fazia fila pra lavar com ele. Por quê? Porque era no horário conveniente, ele era um cara gente boa. Então o cara pra lavar o carro, já tomava uma, tava tudo certo. A gente trabalhou 1 ano e meio assim. Tava tudo maravilhoso. Eu feliz, meus clientes felizes, ele feliz, tá tudo certo. Um dia, veio um vagabundo. Não tô falando, pelo amor de Deus, né? Tô falando, veio um vagabundo num carrinho de sindicato. Tá? Isso aqui me sobe até o sangue de lembrar. Isso aqui já me deixa. Os caras falam assim, Arthur, você tem paciência de manifestação. É que vocês não sabem que a gente já passou. Chegou um vagabundo num carrinho desse e falou assim, eu tive trabalhando aí cedo, qual é o teu horário de trabalho pra ele? E ele, na inocência, respondeu, meu horário é das 6 às 2. O cara falou, o que você tá fazendo aí? Não, tô lavando o carro. Isso aqui é trabalho análogo à escravidão. Não, aqui é meu negócio. É negócio meu. É negócio teu. Você passa quantas horas aqui no posto? Às vezes das 6 às 2, ele na inocência respondendo. Às vezes vem aqui às 5, vou embora às 6, depois eu venho às 5, vou ter dia, por exemplo, sexta-feira eu fico até às 10 da noite, porque tem muito carro. O cara, opa, meteu-lhe a multa. E impediu ele de continuar fazendo o trabalho dele. Aí ele chegou pra mim desesperado, e aí, meu, o que eu vou fazer?
Sabe o que aconteceu? Só para fechar a história, sabe como é que resolveu esse problema? Ele foi trabalhar em outro posto mais longe, que lá não tinha fiscalização. Aí eu pergunto pro senhor, sem número, sem esses negócios de dados, essas besteiras, como é que resolve esse problema? Arthur, eu não sei se foi você tá falando um vagabundo do sindicato. Um sindicalista vagabundo. Sindicalista vagabundo. Que 90% dos sindicalistas são vagabundos. Agora, o senhor é, não agora por que ele multou? Porque ele não podia ficar traduzindo número de horas lá. Eu sei, mas o sindicato não tem poder de multar. Opa, como não? Como não? Ele chegou pra mim. Quem multa é o Ministério do Trabalho. É um fiscal. O Ministério do Trabalho. Eu tive que levar. Então não foi o sindicato. Calma, eu tive que levar uma caminhonete cheia de documentos lá no Ministério do Trabalho. Ele falou, não, tá tudo certo. O sindicato deve ter feito a denúncia. Exatamente. Só que é o seguinte, isso não pode. Mas ele quer, mas não pode. Aí eu pergunto pro senhor, como é que resolve esse problema? Aí tudo tem o bom senso. Tem o certo e o bom senso. Vamos resolver isso com bom senso. Tem o certo e o bom senso. Como tem sindicato, no Brasil tem muitos sindicatos. 16.900. Sindicatos combativos. Sindicato de vagabundo. Os sindicatos às vezes não estão combativos. Sim. E assim tem que ter, tem gente que está dentro dos sindicatos que tem o bom senso, tem gente que não tem. Então se o cara foi lá, conversou com o cidadão, estou trabalhando aqui, isso é um trabalho extra que é meu, sim, não é isso? Montei aqui o Lava Rápido, que o Arthur, que eu trabalho, que é meu patrão, me concedeu, estou trabalhando, fora do meu horário de trabalho, ele tinha que entender que o cara está trabalhando fora do horário de trabalho, está exercendo uma jornada acima daquilo que ele quer. É um negócio dele. E aí? Negócio dele. Se fosse eu, não multaria. Mas não era o senhor. Tá bom, mas nem todo mundo é igual. Então nem todo mundo é tão bonzinho quanto o senhor. Não é questão de ter bom senso. Nem todo mundo tem tanto bom senso quanto o senhor. É justamente essa a minha dor. Então nós não podemos viver no país. Mas por isso ele não pode condenar o resto, Arthur. Se um cara, por eu errar, eu cometer um erro, você não pode dizer que todo mundo é errado. Na verdade, ele cometeu o, entre aspas, acerto, porque a lei não permitia que o trabalhador, que é um homem adulto, Daniel é o nome dele, parceiraço, todo mundo do bairro amava esse cara. Gente boa pra caramba. Eu tinha clientes que iam pro posto só pra trocar ideia com ele. De tão gente boa que esse cara era. Esse cara ficou tão desanimado, tá? Que anos depois, ele falou, tô pegando condução pra trabalhar. Ele voltou pro Nordeste. Engravidou uma menina de 18 anos lá. Mas o fato é o seguinte. Histórias da vida. O fato é o seguinte. Arthur também fofoqueiro também, né? O que tem que ter a ver ele dizer da relação. Mas enfim, segue, seguinte, vai. Como que a gente vai falar de redução de jornada de trabalho se esse país é baseado em leis de vagabundos? De pessoas que não têm experiência com a vida, que tratam o trabalhador como uma criança. Não dá autonomia do cara fazer o que ele quer. O cara não pode, ele quer trabalhar e não deixam ele. Mas nós estamos discutindo aqui uma coisa que é humana. Eu quero perguntar a uma mãe solo que trabalha 6 por 1. Sim. Que tem que levar o filho da escola. Sim. Que depois tem que buscar. Sim. E que depois não tem tempo para educar o filho. Porque não tem tempo. 6 por 1 você sabe que não tem. Boa pergunta. Não tem tempo. E aí, como é que ela vai fazer? Uma pergunta pro senhor. A maior rotatividade, não sei se você sabe, dentro do setor, qualquer setor de trabalho de jornada é de 6 por 1. Sim. Em qualquer setor. Sim, ninguém aguenta ficar muito tempo. Pois é. E por que você está defendendo? Eu não tô defendendo isso. Você tá. Poxa, vamos lá, deputado. Você tá defendendo, você tá descendo o cacete na PEC da Harry. Na verdade, ele não tá defendendo a escala 6 por 1. Ele tá contra o projeto que foi apresentado, que apresentou ali artigos esdrúxulos. Escala 4x3, enfim, cheio de buraco ali, cheio de deficiência. A escala 6 por 1, no final eu vou fazer meu comentário. Vamos lá. Então, vamos por porque ela tem só uma página. Vamos por essa linha. Uma página e 4 artigos, sei lá. Deputado, vamos por essa linha. Essa mãe solo, ela tem que pagar o IPTU dela, não é absurdo? O valor do IPTU hoje? Depende, a verdade não paga, né? Porque não... Mas ela paga imposto no leite, ICMS, que é imposto estadual? Nós pagamos em tudo que é coisa. Você acha que a gente paga muito ou pouco imposto? Eu acho que alguns pagam pouco. Os ricos pagam pouco. Quem paga mais são os pobres. Exatamente. Então a mãe solo, que é pobre, ela paga muito imposto. Concordamos com isso? Sim, ela paga imposto. Então, o seu discurso emocionado, o senhor fez esse discurso quando em 2016 o senhor aumentou o seu próprio salário? Por quê, de vereador? Tá, o que você fez na Assembleia também quando aumentou o seu? Eu reduzi o salário dos meus deputados, dos meus pares. Eu sou o único deputado do Brasil que pode falar isso. Eu, pela primeira vez na história do Brasil, reduzi o salário dos outros deputados. Eu fui o deputado mais econômico da história da Assembleia. Deixa eu te falar um negócio. Eu até discordo da forma como a Câmara Municipal aqui em São Paulo, por exemplo, ela trata de aumento de salário de vereadores. Mas votou a favor quando foi o seu. Não, eu discordo assim. Eu acho assim, eu encaro o parlamento como um trabalhador. Eu não tenho outra renda. A minha renda é aquela. Eu não sou empresário. Se não é empresário, aumenta o salário aí e a mãe solo que pague. Não, para aí, deixa eu explicar pra você. Vai lá, explica lá. Eu não sou empresário, eu sou um parlamentar, eu vivo do salário do parlamento. Agora, vim com essa demagogia de ficar 8, 10 anos sem aumentar o salário. Como é que você trata os seus gastos de casa? É pelo que você ganha? Ou como é que... Esse tipo de político, ele vê a atividade parlamentar e política como um emprego, quando na verdade eles são agentes públicos. Então ele fala que não vamos ficar com essa demagogia, enfim,
ele vê como um emprego, um projeto. E, de fato, muitos políticos, a cultura da nossa política vê a política como um projeto de vida, né? Por isso que diz uma lenda que a única coisa que dá certo aqui no Brasil é jogador de futebol e entrar pra política, né? E esses caras não vê como uma prestação de serviço, como agentes públicos. É que é? Ou gasta mais do que você ganha? Em casa. Por Eu gasto menos do que eu ganho. O ideal é você gastar menos do que você ganha. Só que você tava gastando mais do que você ganha. Mas não é gastando mais. Quando você tem um padrão de vida, se você tem um padrão de vida... Pode baixar o padrão de vida do vereador. Pode, você tem um padrão de vida. Tá certo. Aí você tá ali... Agora, O socialista ali, um cofundador do PT, ele tem um padrão de vida que tem que ser, o salário do político tem que ser reajustado para poder cobrir esses gastos, esse padrão de vida do PT. Aí você tá ali Tá certinho. com aquele padrão de vida. Pelo menos esse aí é sincero, ele não faz demagogia barata como a maioria dos psolistas, dos petistas, dos lulistas e outros istas. Aquele padrão de vida. como é que vai baixar se você é um vereador? Não é que você tem que baixar. Você tem que estabelecer regra justa para aumentar, para ter o reajuste. Regra justa. Entendi. Por exemplo, a Câmara Municipal em São Paulo acabou de aumentar o salário dos vereadores. Pois é. A última vez que aumentou, sabe quando foi? Em 2016. Que o senhor votou a favor. Sim. Votei, eu não sou demagogo, não sou mentiroso. Por que eu tenho que esconder? Todo mundo Nem sabe. dá pra esconder. Todo mundo sabe. Não dá pra esconder. Todo mundo sabe. É. Na época, acho que era o Milton, presidente, não era o Donato. Era o Milton. Não, era o Donato. Era o Milton. O último que aumentou foi o Donato. O Milton aumentou agora. Donato? Era. 2016. Tony É Donato, verdade, era. é verdade. O Milton foi o próximo de 2017. Agora, aumentou agora. Na época eu dizia assim, o Milton, sabe o que é? Todo trabalhador tem o direito de ter um reajuste conforme a inflação do ano. Que inflação é perda do poder de compra, não é isso? Todo trabalhador, meu amigo, não todo político. O político trabalha 3 dias na semana. Trabalha não, né? Eles vão para lá 3 dias na semana. Esses caras aumentam o salário deles numa velocidade que o cidadão comum, eles esperam 8, 7 anos para ter um reajuste ínfimo. E deixando claro que todo o reajuste desses camaradas sai direto do nosso próprio bolso, com os impostos que aumentam nas mínimas coisas, na cesta básica que você vai fazer no supermercado. Perda do poder de compra. Por que não adota, se é para aumentar o salário aqui de 4 em 4 anos, não adota já, igual faz dos funcionários, que todo ano tem um aumento de acordo com a inflação do ano. Porque isso dá um desgaste muito grande. E essa coisa de deputado e o vereador aumentar salário, pega muito mal. Pega muito mal. Não tem que pegar muito mal? Lógico que tem que pegar. Mas é o que eu tô falando. Eu não quero ir porque eu não quero. Normalmente quem aprova é difícil. Quem aprova é o próprio vereador. Então, é o próprio vereador. O fato é o seguinte. Eu não quero ir pela emoção aqui. Se a gente for pela emoção, a gente vai levar o debate para esse lado. Eu prefiro os números. Eu prefiro os dados. E eu tenho uma sugestão pro senhor. Pra gente acabar. Vai medir o que você fez com o seu salário de deputado, que eu não ouvi direito. Não entendi. Seu salário de deputado? Não, eu diminuí. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu. Mas como você diminuiu? Eu fiz pressão na pandemia. Uma pressão absurda nas redes e tal. A mesa diretora brigou comigo. Falou, vamos ter que reduzir. Reduziu. Pode Reduzir só o seu de todos? De todo mundo. Da Assembleia? Da Assembleia, pois é, né? Inacreditável, né? Por que o salário hoje tá o normal? Sei lá, porque eu saí de lá, talvez? Não sei, não quero ser saiu. pretencioso. Mas o fato é o seguinte. Mas eu não me lembro que a Assembleia ter diminuído o salário pode durante a pandemia. pesquisar que diminuiu. Foi a única casa legislativa da história do Brasil que fez isso. Por causa de pressão nossa, minha, do MBL, toda essa galera que né? Enfim, mas... Tá bom, a Câmara também diminuiu. A Câmara também eu diminuiu. acho que não, hein? Diminuiu? Agora que eu lembrei. Tá bom. Na pandemia. Então você não foi Tem certeza? Sim. Então, agora que eu lembrei. Então você não foi o único artista vendo que propôs baixar o salário. A Câmara também diminuiu. Então vamos lá. Deixa eu perguntar outra coisa pro senhor, que é o seguinte. Mais ou menos individualmente ele foi um dos poucos ali que propôs essa redução. A Câmara talvez foi um consenso coletivo ali, mas ele ali foi um dos pioneiros de propor essa redução de salário. Eu vou ser muito honesto, eu não sou fã do Arthur. Achei ele um cara inteligentíssimo, um cara honesto, inteligente. O problema dele foi só essa briga do MBL por protagonismo na direita e algumas pautas ter se aliado à esquerda contra Jair Bolsonaro. Para mim, esse foi o calvário dele. Fora isso, para mim, ele é um cara super inteligente. Aquele áudio de WhatsApp sobre a coisa da Ucrânia foi bem baixo nível, mas no informal, no pessoal, as pessoas falam muita besteira. Eu falo besteira, enfim. Ali foi só um oportunismo da oposição para poder bombardear ele. A gente fala muito, né? Que essa PEC ela é um absurdo e que a PEC ela não é execuível e tal, só que a gente tem que apresentar alternativa. Eu tenho uma dúvida para perguntar pro senhor. O que o senhor acha da gente fazer, como em todo mundo contrato por hora de trabalho? E a pessoa tem a flexibilidade de trabalhar da maneira que ela achar melhor. Tipo Uber.
Tipo Uber. É que Uber é autônomo, eu sei, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo. Se você pega, inclusive, por exemplo, na França, né? A França é absolutamente rígida com leis trabalhistas. Inclusive na França, se não me engano, a menor semana de trabalho que tem lá, de horas de trabalho, 35 horas. 35 horas. Só que lá na França, você não precisa trabalhar as 35 horas semanais. Você pode, por exemplo, trabalhar 38, 40 e compensar na próxima. Ou o contrário, essa semana eu vou trabalhar só 20. Por que isso acontece? Porque diferente da época do Getúlio, hoje nós não temos mais uma sociedade que é baseada em produção industrial. Hoje a nossa sociedade ela é baseada em prestação de serviço. E a prestação de serviço ela não é uma coisa quadrada. Segunda-feira a sexta-feira, das 8 às 18, não é isso. Né? Então você pega, por exemplo, um profissional de TI. Às vezes o profissional de TI, domingo à noite, ele tem que trabalhar. Tem um problema lá, ele tem que ir lá resolver. Só que é o seguinte, às vezes, terça-feira de manhã, tá tudo tranquilo, o cara pode tirar uma folga. Então, a flexibilização da negociação e das horas trabalhadas, ela é urgente. Isso sim é falar sério da gente aumentar a produtividade do Brasil. Por exemplo, eu tenho um restaurante que ele bomba quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça e quarta ele é morto. Por que eu não posso fazer esse tipo de contratação? Você vai trabalhar na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Sim, a gente não pode. A gente não pode. Casa de show a gente não também. pode. Mas o problema é assim, tem uma coisa, um dos pontos aí que eu até concordo com você, que hoje é o seguinte, eu falei no começo aqui da minha fala que o mundo do trabalho mudou. Eu saí da fábrica em 2009. Quantos anos faz isso aí já? 2009, nós estamos em 24? 15 anos. Não, mais. Mais, estamos em 24? É isso mesmo, 15 anos. Não, mais, pô. 24. Não, de 2010 para 2020, 10 anos. Não, saí em 2009 da fábrica. Então, 2010 para 2020 são 10 anos. Mais 4, que é 2024, 14. Mais um, que é o de 2010 para 2009, 15 anos. Então, mas assim... esse é um debate que tem que ser muito... Por isso que eu disse, a PEC é a oportunidade da sociedade de fazer um debate com a sociedade como um todo. Inclusive você, um cara que é contra os vários direitos trabalhistas que existem aqui na CLT, aqui no Brasil, é um cara, por exemplo, que pode estar nesse debate. Sabe por quê? Com essas mudanças do mundo do trabalho que nós temos, e você citou várias delas aqui, precisa fazer esse debate para saber como você encaixar esse povo nesse mundo do trabalho e que tipo de direitos que eles vão ter. Possivelmente não é mais uns direitos iguais os que nós foram conquistados na época do Getúlio. 100%. Na época do Getúlio, mas não pode ser assim de qualquer jeito. Como é que você pode pegar um menino do iFood trabalhando com a moto? Aí, a motinha de 5, comprou por R$5, que se ele sofrer um acidente, ele não está coberto pela Previdência Social. Eu concordo com o senhor. Se roubarem, ele não está coberto por nada. Senhor deputado, quantos informais nós temos no Brasil? Hoje? Contando tudo, aplicativo e tudo isso? Hoje? Cara, eu sou muito ruim de números. Mas eu vou te falar um negócio. Ô, deputado, chutando. Você tem mais de 1 milhão, não tem não? Vamos lá. Nós temos 39% de toda a força de trabalho, 39% na informalidade. Sabe o que isso significa? Mas quanto que dá isso, 9%? A gente vai dar conta aqui. Nós temos 42 tem um monte de número aqui também. 42, vamos lá. 42 milhões de pessoas, é isso aqui, ó. 43 milhões de pessoas. Onde É meu, vai cair, né? dá aproximadamente 18 milhões de pessoas. 18 milhões. É basicamente isso. Isso no Brasil, né? Isso no Brasil. Aí eu pergunto pro senhor. O que aconteceu? O óculos. Você Caiu. tava procurando óculos? Não, tá aqui. Não tá. caiu, não. Então vamos lá. Com esse tanto de informal, o que está acontecendo no Brasil, a meu ver? Vamos ver se o senhor concorda. As pessoas estão falando, a CLT não serve pra mim. Eu prefiro trabalhar na informalidade. Eu prefiro ser um autônomo. Eu prefiro fazer qualquer outra coisa. Porque hoje, as leis quadradas da CLT, elas não deixam eu trabalhar da forma que eu quero. E essa pessoa vai pra informalidade. Você quer ver um outro exemplo? Muito se discutiu a PEC da empregada doméstica no governo Dilma. Não sei se o senhor lembra disso. Passou uma PEC que regulamentou o trabalho de empregada doméstica como uma profissão. Qual foi o resultado? Que não existia no passado. Qual foi o resultado? Tá, mas você é a favor que uma empregada doméstica trabalhe 12 horas na tua casa? Sem ter emoção. Não é emoção, é real. Você é a favor? Sem ter direito a nada? Qual foi o resultado da regulamentação? Você vai dizer que diminuiu o número de empregada doméstica? Elas foram pra informalidade. Exatamente. Eu já sabia que esse negócio de número aí chato, né? É chato. É chato, né? Esse negócio de número nada chato, a ver, meu. né? Chato. Pô, a gente podia só passar uma conversa nas pessoas e beleza. Você vai dizer a coitada da empregada doméstica que vai trabalhar na casa do Arthur. Pois é. 12 horas de trabalho, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a aposentadoria. E tá correto, Arthur? Tá correto Quantos isso? metros quadrados tem o seu apartamento em Brasília? Em compensação, elas têm autonomia, trabalham para mais de uma casa, trabalha por conta própria e recebe tudo na mão ali, sem interferência do Estado. Ou seja, o Estado, de uma certa forma, regulamentou o ofício das empregadas, que de fato anteriormente eram muito escravocratas, vamos dizer assim, mas com a regulação até evoluiu a relação de trabalho, empregadores e domésticas, e a maioria delas viraram diaristas, né? Para você ter uma ideia do que acontece. Brasília. Não, eu tô no flat. No flat. Aqui em São Paulo, o senhor mora numa casa de quantos metros quadrados? A minha casa deve dar mais de 200 metros quadrados. 200. O meu apartamento tem 60. Não é a minha empregada que tem muito trabalho aqui, é a do senhor. Mas eu não tenho empregado. Essa parte é a melhor. Essa parte é arrebatadora. Olha só, escuta.
Se o senhor limpa tudo sozinho. Eu não tenho. Quem que limpa a casa do senhor? Não, eu tenho... Quem que limpa a casa do senhor? Na verdade, eu tenho uma mulher lá que é diarista que vai 2 vezes por Como é que semana. é? Como é que é? Peraí, repete pra mim. O senhor tem uma diarista? É. O senhor assinou a carteira dela? Não, porque então ela o senhor não- está contribuindo Não, com a não, informalidade. não, O senhor está contribuindo com a não, informalidade. Senhor, pelo amor de Deus. Não, senhor... Deputado, o senhor é um deputado, o senhor ganha mais de 30 mil reais por mês, o senhor tem que saber o que é informalidade. Eu sei que é formalidade. Você pagar diarista para limpar uma casa de 200 metros quadrados é exatamente o diagnóstico do problema que eu estou te trazendo Eu tô aqui. te falando, eu não tô admitindo, não tô ignorando você, a questão da informalidade. Você Não tô quis ignorando em empurrar momento pra algum. Ignorando em momento algum. Eu só tô te dizendo que não é correto a empregada doméstica trabalhar de segunda a sexta na casa de um cidadão, 12 horas ou sei lá quantas horas, e não ter direito nenhum. A O diarista... senhor dá 13º pra sua diarista? Dou. Dá? O senhor dá FGTS pra sua diarista? Porque ela é diarista. E ela, assim, aliás, Ai, você deputado. falou. Ó, Aliás, eu vou te você falar, o falou. senhor é um senhor muito gente boa, mas infelizmente eu não quero ser grosseiro, eu não quero ser babaca. Eu acho que a razão do Brasil ser esta bosta é esse tipo de pensamento, com todo respeito. Eu não quero ser deselegante com o senhor, mas esse pensamento que apela à emoção, que quer apontar você é empresário, você tem uma empregada que você não paga ela, sendo que na tua casa de 200 metros, você acabou de assumir que você tem uma diarista, aí eu trago números, esse negócio de número é puta coisa chata. Isso é a razão do problema do Brasil. É por isso que nós nunca vamos ter, sabe o quê? O fim da escala 6x1. Porque enquanto o senhor faz o discurso emocionado, você aumentou o seu próprio salário. Enquanto o senhor aponta o dedo pra mim pra falar de uma suposta empregada doméstica que eu nem tenho, porque meu apartamento de 60 metros quadrados, eu contrato uma diarista uma vez a cada 2 meses. Eu sei que num debate como esse, eu falei pro senhor da sua casa, o senhor entregou que você tem uma diarista lá que vai 2 vezes por semana, pô. Sim, camarada. Aí fica difícil. Sim, não é aí questão fica de difícil. As pessoas que preferem... Aliás, é a Maria Brasileira que faz a limpeza aqui da gente. Essa empresa é muito legal. Ela sempre salvando seus convidados, né? você uma anomalia, uma bosta que se chamava homologação de sindical quando você mandava alguém embora. Como é que funcionava isso? Você mandava alguém embora. Aí, gente, basicamente isso. Tem praticamente 2 horas de debate lá no Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, e você vê a contradição. Esse Alfredinho parece ser até uma gente boa, um cara bom de ideia. Eu gostei também da postura do Arthur Duval, ele não foi babaca, ele respeitou. Em alguns momentos ele sai um pouco do prumo, inclusive em determinado momento ele se exalta um pouco, mas ele tratou com muito respeito, muita dignidade o Alfredinho, apesar que o Alfredinho não é nenhum coitado, o cara é um petista, deputado federal, né, que goza de todos os benefícios de um salário de deputado federal e está sempre ali votando na sua vida política, está sempre votando ali no reajuste salarial de políticos em razão do seu alto padrão de vida. E mal ele sabe não, no fundo ele sabe que esse reajuste que não vai só para ele, vai para centenas, milhares aí de políticos, ele sai justamente do bolso do trabalhador comum, que ganha ali um salário mínimo suado. O que eu penso é o seguinte, eu já trabalhei em comércio, já trabalhei no shopping, e a escala 6x1, de fato, ela é assim, destrutiva socialmente, mentalmente para o funcionário, até porque de todo expediente, você não está ali 8 horas produzindo de forma rotativa. Você, às vezes, passa muita parte do seu expediente ali ociosa, dependendo do ramo que você trabalha, e você está muitas horas ocioso, sem contar o tempo de deslocamento, de ida para o trabalho, a volta, o trânsito. Então você passa mais da metade do dia fora de casa. E quando você tem uma folga na semana, ou é para resolver problemas particulares, problemas burocráticos, consulta médica, ou então consulta médica de filhos, e você não tem final de semana é praticamente um prêmio, vamos dizer assim, um dia de final de semana de folga, e também para descansar, ou seja, você mal consegue descansar, ou você descansa, ou você vai passear, ou então você vai resolver problemas burocráticos seus ou da sua família. Então, realmente, acho que 5x2 seria uma boa proposta, porém, entretanto, com um acordo de talvez haver ali um subsídio, ou seja, já que os políticos propõem isso para os empregadores, algo que não seja danoso para os empregadores, até porque, em termos de impostos, os empresários já são muito extorquidos, vamos dizer assim, pela nossa classe política. Eu acho que seria o único meio viável de chegar a um meio termo. 4x3, o que foi proposto nessa PEC, é uma coisa assim patética, ridícula, não tem cabimento, mas eu acredito que 5x2, ou então até mesmo que foi proposto ali, o funcionário ele ganhar por horas trabalhadas, que aí ele tem autonomia de trabalhar mais de 8 horas por dia se ele quiser, produzir mais. Eu acredito da seguinte forma: os exemplos que são dados que no exterior, nos países de primeiro mundo, o funcionário ele ganha por hora, porém, esse ganhar por hora de países de primeiro mundo, de fato, os caras rentabilizam, faz dinheiro. Aqui você fica enclausurado ali num regime
né, no regime trabalhista, onde você tem que ficar ali se dedicando praticamente parte do seu dia, às vezes sem produzir tanto. O funcionário que de fato faz dinheiro, ele por conta própria ele faz hora extra, ele vai querer se engajar ali e trabalhar mais e mais. Aqui você trabalha, está muito tempo empregado, muito tempo à disposição da empresa, produz pouco, dependendo do ramo, e ganha muito pouco também. Entendeu? Eu acho que é algo bom de ser discutido, mas não com esse tom politiqueiro que esse deputado aí, a Érica Hilton, do pessoal está fazendo. Teria que ter uma discussão madura. Mas tá aí, esses são os meus 2 centavos sobre esse tema. O debate é muito rico, eu gostei da postura madura do Arthur Duval. Ele respeitou o Alfredinho, que você vê que é uma pessoa que ele é inteligente, é um cara vivido, ele não sabe articular muito bem as ideias ali em determinado momento, coisas básicas ali, de 2009 para cá o cara não teve um raciocínio de saber que são 15 anos de diferença, mas foi um debate de bom nível, respeitoso. Fica aí o convite para vocês visitarem a Inteligência Artificial para ver na íntegra, tá bom? Deixa aí embaixo do seu comentário o que você acha sobre o fim da escala 6x1, se você é contra, se você é a favor, o que pode ser proposto, tá bom? Meu nome é Jander Pires, espero você no próximo vídeo. Um abraço, tchau!